E aí, gurizada, resolvi gravar a resolução dessa questão, só pra jogar na cara de quem fala que não cai gramática na prova do Enem. Você até pode defender que não cai gramática daquela maneira mais tradicional, né? Perguntando assim, qual frase o uso de crase tá correto, a ocorrência de crase. Beleza, isso não cai. Qual é o motivo da vírgula aqui, se é separar um adjunto adverbial deslocado? Claro que isso não cai. Esse tipo de gramática, não. Mas dizer que você não precisa estudar nada de gramática para fazer o Enem é uma mentira. E é uma mentira grande e absurda. Essa questão vai provar isso rapidamente. É só você olhar para as alternativas dela. Olha o que pergunta. O recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto, eu já falo para você, organização da estrutura do texto é gramática. Porque eu não estou perguntando sobre o conteúdo dele. Eu estou perguntando sobre a estrutura. O que caracteriza a estrutura de um texto meu? A gramática. Olha para as alternativas. Justaposição de sequências verbais e nominais. Eu estou te cobrando uma sequência verbal que é uma frase verbal, uma oração, e frases nominais, frases sem verbos. Justaposição envolve o processo de orações coordenadas. Uma justaposta a outra são orações coordenadas assindéticas, sem conjunção linkando elas. Tu consegue ver isso sem gramática? Letra B. Mudança de eventos resultante do jogo temporal. Aí tem cara que acha, essa aí tá interpretando e tal. Não, meu velho, tempos verbais. Uma mudança de eventos por um jogo temporal é quando você faz uma alternância de tempos verbais, passado, presente e futuro, ou então alternar entre pretérito perfeito e imperfeito. A letra B tá cobrando isso. C. Uso de adjetivos qualificativos na descrição do cenário. O uso de adjetivos num texto descritivo, gramática pura. Letra D, encadeamento semântico pelo uso de substantivos sinônimos. Um dos elementos de coesão que a gente estuda para redação é trocar por um sinônimo, né? Você vai lá e cai o tema. Não quer falar sempre a mesma palavra, troca por um sinônimo. Um encadeamento de sinônimos para gerar coesão. Outro conteúdo de gramática. E a letra E, interrelação entre orações por elementos linguísticos lógicos. Quais são os elementos linguísticos que introduzem orações? Conjunções. Então, por exemplo, qual é a diferença entre a letra A e a letra E nessa questão? A letra A está dizendo que são orações coordenadas assindéticas, quando tem verbo, sem conjunção introdutória, e a letra E está dizendo que tem conjunção interligando essas orações. Como é que o cara me diz que não cai gramática, velho? Não cai nada de gramática? O que é isso aqui, então? Você tem que ter um mínimo de conhecimento de como funciona a gramática para conseguir responder isso aqui. Aí você entendeu cada alternativa, quando você começar a ler o texto, você já mata, Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua corte de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular socados à mão. À mão. É claro que ia soltar, ninguém reparou que ia soltar. Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. Observa como eu tenho algumas frases introduzidas por verbos, ou tendo verbo na composição, e outras sem verbo, né? Então eu tenho à mão, que é uma frase sem verbo. É claro que ia soltar, ninguém reparou que ia soltar, sequência com verbo, com orações. Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana, sem verbo e assim continua. De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deixam liso sem protuberâncias calcárias. Frases verbais. Mosaico estúpido, mania de mosaico. Frase sem verbo. Então é claro que é a letra A, a justaposição de sequências verbais e nominais. Por quê? Eu não tenho uma mudança de tempos verbais que caracteriza para mim uma mudança de eventos. Começou no pretérito perfeito, trocou para o imperfeito, foi do pretérito para o futuro. Não tem. Eu não tenho o uso de adjetivos qualificando a descrição do cenário. Não é uma cena descritiva em meio a um romance narrativo, por exemplo. Não é o caso. Letra D, não há o encadeamento de sinônimos. E letra E, não há conjunções introduzindo as orações. Então, quer dizer, letra A. Professor, eu errei essa, gramática. Só que aí que tá. Não é então, cai gramática no Enem, então eu vou estudar toda a gramática, vou comprar uma gramática para estudar pro Enem. Não. Você precisa ter aulas de gramática direcionadas pro Enem. Para como cai no Enem, que é o que eu tô tentando te mostrar aqui, é o que eu mostro nos meus cursos, é o que eu mostro nas minhas aulas. Cai gramática assim, dessa maneira na prova do Enem. E é para esse tipo de questão que você tem que estar preparado.